Olá, amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade, certo, à atualização do nosso curso de Geografia do Mato Grosso. Professor Luiz aí batendo duro, falou, Marcelão, vamos gravar. Então vamos embora atualizar, né, e sempre colocar uma aula nova, com novos dados, novas informações para vocês. E hoje o assunto é agricultura, no estado de Mato Grosso, dentro da parte econômica, certo? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Pessoal, para começar essa aula, eu falei assim, ó, primeiro, eu vou começar abordando o elemento humano no meio rural. Isso aqui não é uma coisa só de Mato Grosso, mas são os elementos humanos que geralmente estão presentes no meio rural, certo? Beleza? Então vamos lá. Primeiro caso, proprietário rural. Pessoal, é claro que é uma coisa meio redundante que seja, mas o proprietário rural é a pessoa que detém o título de propriedade da área, quer dizer, é o cara que é o dono, certo? É aquele que tem o título, a escritura, certo? Marcelo, mas peraí, poxa, você poderia fazer de uma outra maneira, pô. Por que você não botou produtor rural? Aí ficava mais fácil. Não. Muito cuidado, certo? Nem todo proprietário é produtor, nem todo produtor é proprietário. Marcelo, mas peraí, como assim? Pessoal, não querendo já logo no começo da aula, né, jogar gasolina no fogo, mas vamos ser francos. Todos vocês, todos nós, nossos amigos concursandos, concursandas, certo? Que já andaram por esse Brasil, por esse Mato Grosso. Pessoal, provavelmente algum dia você já passou uma estrada, certo? Uma propriedade rural, beleza, está lá cercada, tranquilo. E você vê aquele, ou então não, né? Porque muitas vezes lavoura em beira de estrada, não tem cerca, né? Você vê aquele mundo de soja. Cara, uma coisa maravilhosa, sensacional, riqueza para o país, arrecada impostos, gera emprego, gera riqueza, maravilhoso. De repente você passa aquele mundo de algodão, aquele monte de boi pastando, sensacional. Agora, pessoal, você vai falar para mim que você nunca passou na frente de uma propriedade rural, qualquer que seja o tamanho, certo? Pequena, média ou grande, você passou na frente de uma propriedade e de repente parece para você que ali não tem nada sendo cultivado. Nada, está lá cerrado, certo? O que quer que seja, mato, está lá e nada. Você não vê uma cabeça de gado, tal. Poxa, quer dizer que no Brasil não existe latifúndio improdutivo? Propriedade improdutiva? Ora, então aí o cara é proprietário, mas ele não é produtor, não está produzindo. Você entendeu? E nada contra o direito à propriedade, pelo amor de Deus. Certo? Beleza? O cara é proprietário, mas não é produtor. Ah, Marcelo, mas você falou que o cara pode ser produtor sem ser proprietário. Pode, se ele for arrendatário. Arrendatário. Arrendatário é a pessoa que se utiliza da propriedade de terceiros, da terra de terceiro, para produzir mediante pagamento. Ah, é tipo um aluguel. Tá, eu entendi o que você quis dizer. É tipo um aluguel. Só que nesse caso, como é uma finalidade produtiva, geralmente é um contrato de arrendamento. Por exemplo, você não escuta alguém falar, eu arrendei uma padaria, eu aluguei uma padaria. Ah, eu aluguei um motel. Ah, eu aluguei um posto de gasolina. Não, eu arrendei um posto de gasolina. Eu arrendei uma padaria. Você entendeu? É essa expressão que você escuta. Tá? Então é um contrato de arrendamento. Então você se utiliza da propriedade de terceiros mediante pagamento para produzir. Então você é produtor, mas não é o proprietário. Beleza? Agora, o parceiro meeiro é a pessoa que trabalha numa propriedade rural, na terra de terceiros, e divide a produção, divide o lucro, a produção com o proprietário. Então, eu sou seu parceiro. De repente, eu entro ou com capital, ou com maquinário, ou com a força de trabalho, alguma coisa. E, no final, a produção, a gente divide. Certo? E não tem que ser meio a meio, pode ser 60-40, é o combinado. Então, eu sou seu parceiro ou meeiro na produção. Certo? Muito bem.
Trabalhador assalariado fixo. Pessoal, trabalhador assalariado fixo, no meio rural brasileiro, o trabalhador assalariado fixo, ele corresponde à menor parcela da força de trabalho. Por quê, Marcelo? Porque o trabalhador assalariado fixo é aquele cara que tem carteira assinada, certo? Aquele cara que recebe 13º, férias remuneradas, recolhe FGTS, COFINS, PIS, PASEP, INSS, você entendeu? E é a menor parcela. Ah, Marcelo, mas como que você sabe disso? Meu querido, com todo respeito, é a mesma coisa que falar para você que a maior parte das empregadas domésticas no Brasil não tem carteira assinada. Certo? Tem a PEC das domésticas agora, está melhorando, mas não tem. E aí, pessoal, com todo respeito, é botar o dedo no nervo, não tem como. Isso é um resquício do nosso passado escravocrata. Claro que é. É. Poxa, até hoje tem gente aí que às vezes acha que está trabalhando de favor. Você entendeu? É um resquício. Tá? Então, o trabalhador assalariado fixo, ele é a menor parcela da força de trabalho no campo no Brasil. Certo? Agora, o trabalhador assalariado temporário, esse já representa um contingente maior. Trabalhador assalariado temporário é aquele que trabalha numa determinada época do ano ou trabalha por empreita. Certo? Nomes como boia fria, trabalhador volante, corumba, peão, você entendeu? É por aí, certo? É aquele cara, por exemplo, que na época da safra da cana-de-açúcar, sai de, sei lá, Denise, Nortelândia, Arenápolis e vai para Barra do Bugres, Nova Olímpia. E aí participa da safra da cana. Terminou a safra, ele volta para a cidade de origem, certo? Então, eu trabalho ali, boia fria, eu vou cortar cana, naquele dia eu recebo, eu não vou, eu não recebo. É por dia trabalhado, certo? Então, esse é o trabalhador assalariado temporário. Esse aqui já representa um percentual maior da mão de obra empregada no campo, mais que o trabalhador assalariado fixo, certo? Beleza? E, infelizmente, é em cima deste cidadão aqui, que, infelizmente, acontece a maioria dos casos disso aqui, ó. Presta bem atenção. Está aqui. Perdão. Uma situação que revolta. Fiscais flagraram trabalho escravo de empregados sem receber salário há meses no município de Alto em Poconé. A Alcopan foi notificada pelo Ministério do Trabalho sobre as irregularidades trabalhistas constatadas na empresa. A reportagem é de Jonas Campos e Belmiro Dias, com apoio de Joacir Rodrigues. Mesmo sem pagar os salários dos trabalhadores em dia, a usina Alcopan em Poconé continuava contratando. Quem aceita a oferta não sabe quando vai receber o salário. Os trabalhadores estão revoltados. Estou humilhado, cara, porque fala para nós para aqui, para trabalhar, quando chega aqui, pagamento nada, fica enrolando e a família nossa passando necessidade em Alagoas, né, cara? Opa, peraí. Então, primeira coisa, você viu o que ele falou? Ele falou assim, ó, falam para a gente vir para aqui. Então, peraí, alguém foi emprenhar ele pelo ouvido. Desculpa a expressão. Você viu que ele falou, nossa família passando necessidade em Alagoas. É surpresa o cara ir lá no Nordeste recrutar essa mão de obra? Claro que não, né, Marcelo? Municípios, de repente, com a economia deprimida, tudo parado, pessoal desempregado. O cidadão chega lá, promessa de emprego, vamos para Mato Grosso, você vai ganhar dinheiro, você vai se dar bem, papapá. Pô, o cara sem perspectiva, ele vem. Certo? Claro que vem. Tá ok? Quem que é esse recrutador? Quem que é esse aliciador? Você já ouviu falar. No meio rural é um cara conhecido como gato. O gato é o aliciador da mão de obra. É o cara que recruta. Aí vamos supor que esse cara veio para cá, por exemplo, e não tinha como pagar a viagem de ônibus. Não, a empresa paga para ele. Já está devendo a passagem. E muitas vezes dentro da propriedade, você tem que pagar a comida, pagar alojamento, sei lá o quê. Aí, no final do mês, somando tudo que você gastou e tudo que você colheu, o que aconteceu? Você está devendo.
O que você gastou é mais que você tem a receber. Certo? Você está devendo. Como é que você vai pagar essa dívida? Trabalhando de graça. É o que a turma chama de escravidão por dívida. Tem isso. Não é o caso aqui. Mas aqui a turma estava sem receber, pô. Certo? Os fiscais do Ministério do Trabalho encontraram 106 pessoas com os salários atrasados há meses. E pelo menos 20 trabalhadores trazidos do Nordeste foram vítimas de exploração de mão de obra escrava. É escravo porque a gente sobe, já mora 4 horas da madrugada para trabalhar e trabalha e não recebe. Nunca vi ninguém trabalhar sem receber. Você entendeu? Aí a turma, né, pá, brasileiro. Pô, brasileiro é vagabundo, não gosta de trabalhar. Pô, 4 horas da manhã está na lavoura. Certo? E não recebe. Como é que é isso? E o pior é o seguinte, presta atenção. Percorreram o canavial e constataram outros abusos. Ó, banheiro sanitário, onde que descansa? Ó, como que come? A empresa também é acusada de não Ó, como que trabalha? Cadê a luva? Cadê o capacete? Cadê o óculos? Não tem, doutor. É isso. Então, isso você encontra no meio rural brasileiro, claro que encontra. E a principal vítima disso aqui é... Perdão. A principal vítima disso é o trabalhador assalariado temporário. Certo? Beleza? Muito bem. Poceiro. Pessoal, poceiro é aquela pessoa que não tem o título de propriedade. Não tem. Ela não tem o título de propriedade. Certo? Escritura, documento. Mas ela reivindica a posse da terra mediante ocupação e produção. Como vocês sabem, essa é uma coisa que vem lá do direito romano. O uti possidetis iuris. Uti possidetis. Terra desocupada é terra de ninguém. Cheguei primeiro, ocupei, é minha. Todo mundo se lembra, que Portugal, que Cuiabá, minha cidade, não era para ser Portugal. Pelo Tratado de Tordesilhas, Cuiabá era para ser Espanha, certo? Mas os portugueses ultrapassaram a linha de Tordesilhas. Português que eu falo é bandeirantes, paulista. A turma brasileira passou a linha. Chegou até aqui em Cuiabá. Não tinha ninguém. É meu. Fundamos o Arraial do Nosso Senhor do Bom Jesus de Cuiabá. Sei lá o que, para Pascoal Moreira Cabral. Agora é nosso. Pronto. Está incorporado. Então, isso vem de longe, certo? Onde que isso está previsto hoje na lei? No uso capião. No uso capião. Que, se eu não me engano, são 5 anos. Vocês têm aula de direito, sabem mais que eu. O cara ocupou uma propriedade rural, um pedaço de terra. Produziu. Por um período de 5 anos, não apareceu ninguém ali, ele pode reivindicar a posse. Pode, ora. Sem problema. Certo? Beleza? E, finalmente, bom, aqui é encrenca. Grileiro. Pessoal, como vocês sabem muito bem, o grileiro é um profissional da picaretagem. O grileiro é picareta. É aquele cara que avança a ser, que falsifica escritura, certo? Pegaram que não é dele, loteia, vende, invade. Pessoal, tá certo que, pelo que eu falei, a turma do MST se enquadra mais no primeiro caso, poceiro. Mas isso não quer dizer que eu defenda invasão de terra totalmente, de maneira nenhuma. Acho que o cara tem direito à propriedade. O problema é quando a terra não está cumprindo a sua função social. Esse é um outro caso. Você entendeu? Agora, o grileiro, não. O grileiro falsifica documento, falsifica certidão de cartório, falsifica título do Intermate, do INCRA. Papai, ele falsifica. Certo? Aí é aquele mistério. Você acha que pé rapado, desculpa falar assim, pobre, vai conseguir isso? Não vai, doutor. Porque para sair com uma certidão falsificada do cartório, uma escritura, certo? Tem um livro lá que está registrado, um título. Tem que correr esse. Tem que correr esse aqui. Senão, não vai. Vocês entenderam? Então, o grileiro é um profissional da picaretagem. Certo?
E você sabe muito bem que até no perímetro urbano aqui tem grilagem, pô. É o que tem aqui também. Grilar lote, terreno, o pessoal faz isso. Certo? Beleza? Então, esses aqui são os elementos humanos no meio rural brasileiro. Certo? Aí, nós vamos para os sistemas agrícolas. Vamos lá. Primeiro deles, agricultura familiar. Pessoal, entende-se por agricultura familiar o cultivo da terra realizado por pequenos proprietários, tendo por base o trabalho familiar, o núcleo da família. Pronto! Isso é agricultura familiar. Geralmente aquela pequena propriedade, roça, que a família trabalha. Se bem que hoje a agricultura familiar também já é empregadora de mão de obra. Claro, certo? Pode ser. Quais são as características dela? Pessoal, a agricultura familiar trabalha com pequena micropropriedade, certo? Geralmente ela é voltada para policultura, não é um gênero agrícola só. A produção é voltada para o mercado interno, certo? A função é de subsistência. Aqui eu tenho que fazer um parênteses. Pessoal, quando a gente fala agricultura de subsistência, de uma maneira que não é incorreta, muitas pessoas pensam o seguinte, ou descrevem da seguinte maneira: é o cara que planta para comer. Subsistência. Sim, mas não é bem assim. Por quê? Pessoal, você sabe muito bem que ali a palavra subsistência, ela pode ter um termo mais abrangente, não mais um alcance mais maior, certo? É uma visão mais abrangente. É porque você não pode ficar restrito, esse negócio, o cara planta para comer. Não. Muitas vezes, o que o agricultor familiar faz? Ele planta, comercializa a sua produção e com o faturamento disso é que ele vai comprar roupa, comida, quer dizer, uma parte da comida, ele vai comprar remédio, é isso que ele vai fazer. Então, eu não posso ficar achando que subsistência é o cara que planta para comer. Não, ele subsiste daquela atividade. Certo? Muito bem. E aí vem uma coisa extremamente importante. Pessoal, a agricultura familiar, ela desempenha um papel fundamental naquilo que nós chamamos de a segurança alimentar do país. Marcelo, segurança alimentar, como é que é isso? É exatamente o que você está pensando. É a agricultura familiar que coloca a maior parte da comida na mesa do brasileiro. É ela, certo? Pessoal, 60% dos alimentos consumidos vêm da agricultura familiar. 84% da mandioca, 87%, 70% do feijão, 46% do milho, 34% do arroz, 60% do leite, 59% da carne suína, 50% de aves e ovos, 30% dos bovinos. Perceba que eu só falei coisa que efetivamente você come. Come. É alimentício, não desprezando e com todo respeito aos nossos queridos produtores rurais que contribuem para manter esse país de pé, mas eu não como soja no almoço, eu não como algodão, eu não como cana-de-açúcar, eu não como girassol. Essas são culturas comerciais. É claro que eu sei que você vai falar para mim que tem os derivados de soja, tal, mas você entendeu, o almoço, arroz e feijão, eu já comi soja, é legal, é gostoso, certo? Não tenho nada contra, mas é arroz e feijão, entendeu? Então isso é a agricultura familiar que garante, certo? E outra, a agricultura familiar representa aproximadamente 85% de todas as propriedades rurais do Brasil. 85%. Ela representa 38% do valor bruto da produção agropecuária. E a agricultura familiar emprega 77% da população ocupada no campo. Então, por favor, moçada, quem mais emprega na agricultura brasileira, com todo respeito, só falando figuradamente, não é a fazenda do Blairo,
Não é a fazenda do Eraí. É porque aí é agribusiness, é agronegócio, que nós vamos falar aqui, é mecanizado. Quem mais emprega é a agricultura familiar. Certo? Olha o perfil. Olha o perfil. Você vê uma propriedade dessas, você vai falar que esse aqui é o chamado cinturão verde que fica no entorno dos grandes centros. Que é o pessoal que fornece legumes, hortaliças, tal, gêneros alimentícios. Certo? E olha, policultora. Aqui, ó, produz mais de uma coisa. Pô, Marcelo, mas olha aqui, pô, parece uma horta comunitária, pô, tá dentro da cidade. Exato. Muitas vezes, essa pequena propriedade, micropropriedade de agricultura familiar, ela está dentro do perímetro urbano. Dentro do perímetro urbano. Se vocês me perdoem, por gentileza, olha só. Pessoal, vocês vão falar para mim que agora, que vocês perceberam que aqui do lado da Ponte Nova, aqui em Cuiabá, do lado da Ponte Nova, é uma horta. Aqui, ó. Isso aqui é agricultura familiar. Aqui é uma horta, dentro do perímetro urbano. Então é coisa que pode acontecer. Ah, Marcelo, então como exemplo também, eu posso citar aquela horta comunitária lá da Chapada dos Guimarães. Pode. Pode agricultura familiar. Comunitária, pode. Certo? Muito bem. Agora, pessoal, a agricultura familiar em Mato Grosso é a principal atividade econômica na maioria dos municípios. Ela é. Eu pesquisei para buscar todos os dados. Me perdoe se eu não achei mais atualizados. Em 2009, eram 140 mil agricultores da agricultura familiar. 140 mil, certo? Desenvolvendo atividades em comunidades tradicionais e assentamentos da reforma agrária, certo? Para promover uma melhor assistência a esses produtores, foram criados 15 consórcios intermunicipais que têm a função de intermediar ações que promovam o desenvolvimento regional. Está aqui os 15. São 15 consórcios. Vale do Guaporé, Portal da Amazônia, Vale do Juruena, Norte Araguaia, Araguaia, Nascente do Araguaia, Alto Rio Paraguai, Médio Paraguai, Portal do Araguaia, Alto Telespires, Vale do Telespires, Vale do Arinos, Complexo Nascentes do Pantanal, Região Sul e Vale do Rio Cuiabá. Certo? Olha o número de famílias. 50 mil famílias. Famílias de comunidades tradicionais. Olha as famílias de assentamento de reforma agrária. 50 mil. Mais 73, 123. Mais 10, 133. Mais 5, 138. Daí que vem as 140 mil famílias. Se você botar 140 mil famílias, 4 pessoas por família, 560 mil pessoas. Isso é aproximadamente 15% a 20% da população de Mato Grosso. Certo? Entre 15% e 20%. Da população de Mato Grosso depende disso aqui, agricultura familiar. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Gente, aí você tem a agricultura extensiva. Pessoal, a agricultura extensiva, ela tem uma coisa meio relacionada. É uma agricultura tradicional, meio relacionada com a origem do Brasil, que é o seguinte. Moçada, quando a turma começou a ocupar o Brasil, dá um sentido econômico à ocupação do Brasil. E o primeiro ciclo, assim, mais sério nosso, porque teve o pau-brasil, mas era extrativismo, foi o ciclo do açúcar, Nordeste principalmente.
Você estuda que o Brasil foi uma colônia de exploração e a produção foi organizada no sisteminha de plantation. O que é o plantation? Pessoal, plantation, existe uma sigla, um acrônimo, que os professores de história colocam para tentar fixar para a galera, que é esse aqui, ó. MEL. O que é o MEL? Monocultura com trabalho escravo para exportação no latifúndio. Pronto. Foi assim que a agricultura brasileira foi originalmente organizada. Pessoal, graças a Deus, vocês sabem muito bem, embora eu tenha mostrado aquela reportagem, mas acabou a escravidão, lei áurea, certo, beleza. Então eu não posso mais colocar escravidão aqui. Mas, geralmente, latifúndio com trabalho braçal, técnicas arcaicas de produção, baixa produtividade, são características disso aqui. Dessa agricultura mais tradicional, mais arcaica, você entendeu? Que ainda é praticada no Brasil. Culturas como a cana-de-açúcar, se bem que boa parte do café em São Paulo, por exemplo, a maioria da cana já é mecanizada. O café também já tem mecanizado. Mas muitos locais a colheita ainda é manual. Então você cai dentro desse sistema de produção agrícola, que é a agricultura extensiva. Então é um sistema mais tradicional, mais arcaico, de baixa produtividade. Certo? Diferente disso aqui. Agricultura intensiva, ou agricultura moderna, ou agricultura comercial. Certo? Pessoal, esse aqui é o pessoal do agribusiness, do agronegócio. Ou seja, a imagem que você tem que ter é essa. Pronto. Foi isso aqui que botou Mato Grosso no mapa nos últimos 30 anos. Certo? Foi isso aqui que tornou Mato Grosso o maior produtor de grãos do Brasil. Um celeiro agrícola do país. Tá? Então, essa agricultura intensiva, o agribusiness, o agronegócio, como que é a visão dele? Primeiro, média, grande propriedade. Média, grande propriedade. Certo? Muito bem. Altamente mecanizada, emprega grande quantidade de insumos. Marcelo, insumos, como é que é isso? Meu querido, não se esqueça. Se eu te pedir um exemplo de maquinário agrícola, o que você vai me falar? Colheitadeira, trator, maquinário. Se eu te pedir um exemplo de implemento agrícola, Marcelo, implemento? Ah, lembrei, implemento é aquilo que sozinho não funciona. Você tem que estar ali com o maquinário com ele. Então, roçadeira, arado, grade, semeadeira, é implemento. Agora, se eu te pedir um exemplo de insumo agrícola, defensivo, calcário, adubo, fertilizante, semente selecionada, é insumo. É aquilo que você aplica na produção. Então, esse sistema aplica grandes quantidades de insumos, certo? A produtividade é alta, é elevada. E aí, eu não quero que fique nenhuma dúvida, pessoal, presta bem atenção. Olha só,